Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que ele tinha ouvido de Deus? Quais as percepções espirituais que ele tinha para a realidade do seu povo, da sua nação e para aqueles dias? A Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor e temeu. E era necessário um avivamento acontecer naqueles dias, que aquele povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. E todo o avivamento precisa passar por esse crivo: arrependimento. Arrependimento. Não adianta o povo brasileiro dizer que é necessário avivamento e começar a gritar. Avivamento não vem pela gritaria, não vem pelo desespero, não vem nem por eu saber que eu preciso de um avivamento. O avivamento, ele se inicia com arrependimento, porque se não está avivado é porque algo precisa acontecer, um despertamento precisa acontecer, mudanças precisam acontecer, e através do arrependimento. Arrependimento que nos lva à consagração. Essa palavra está em desuso, consagração, está em desuso, está fora de moda, é algo bem careta. Mas eu quero dizer que a única coisa que tem poder de trazer um genuíno avivamento, eu disse, não é gritaria, mas sim uma consagração do povo de Deus. Quando nos consagramos, quando nos arrependemos, quando abandonamos as práticas que entristecem o Espírito Santo, quando voltamos a ouvir a sua voz, porque nós falamos aqui em mensagens anteriores que quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando endurecemos os nossos corações, o Senhor para de falar, e aí a gente segue no ritmo, achando que o Senhor agora vai aprovar tudo o que estamos fazendo, porque estamos fazendo a nossa obra e não a obra de Deus. Queremos e precisamos de um despertamento, mas esse despertamento só virá quando houver um genuíno arrependimento, uma genuína entrega, uma genuína consagração ao Senhor. A consagração atrai salvação, atrai arrependimento, atrai cura. Quando nós estamos nos consagrando, outras pessoas sentirão a necessidade também. O Espírito Santo começa a trabalhar, começa a transformar, começa a agir, porque algo está se tornando vivo. Algo está se tornando vivo. A consagração atrai a presença e a glória de Deus. E é claro que o profeta estava temendo diante do que ele viu. E eu digo, se a igreja brasileira pudesse enxergar o que está por vir, dias que virão, dias que a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam dias realmente difíceis, homens amantes de si mesmos, egoístas, profanos e por aí vai. Quando lemos lá Timóteo falando que os homens correrão atrás de mestres, esquecendo a sã doutrina, o amor de muitos estariam se esfriando nos últimos dias. Se a igreja brasileira tivesse noção de que Deus não se agrada de movimentos de oba-oba, mas de um povo que dobra os seus joelhos aos seus pés e clama por um novo mover, um novo momento. Nós precisamos, porque a terra clama. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que essa geração está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando a nossa manifestação, o nosso despertamento, a gente acordar e levar para aqueles que estão gemendo a salvação de Jesus. Por isso precisamos realmente de que não apenas uma visão do que está acontecendo, da realidade do que nós estamos vivendo nesses dias, mas das coisas que sobrevirão sobre a terra. Precisamos dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Abacuque, ele não se entrega ao desânimo quando ele vê as coisas que estavam para acontecer nos seus dias. Pelo contrário, ele nos dá algumas lições maravilhosas, lições de esperança. No capítulo 2 de Abacuque, no verso de número 14, ele diz o seguinte, aliás, no número 4, 2, verso 4, ele diz:
Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela fé, viverá. Ele está falando dos seus dias, está falando sobre, eis os soberbos, ele está falando de um povo soberbo, ele está falando de um povo que desprezava Deus, mas ele está dizendo que mesmo em meio àquele caos, o justo iria viver pela fé. Uma das coisas importantes então que aprendemos aqui, no que nós estamos expondo para os irmãos, que mesmo em meio ao caos, o justo vai permanecer firme, porque ele vive pela fé. Não há coisas ruins, não há notícia que venha abalar e tirar ele da comunhão e da presença de Deus, porque ele vive pela fé. Nos seus dias terríveis, mas ele se torna inabalável, porque ele tem uma fé inabalável. Então quando ele olha para o caos, ele diz: não, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Senhor, isso pode mudar, aviva a tua obra no decorrer dos anos, vai, Senhor, de ano em ano, mudando, transformando, salvando, levantando vida, mudando, Senhor, levando o teu evangelho às nações. Outra coisa que aprendemos aqui com Abacuque, além dessa, de que o justo viverá pela fé, e se ele não se entrega, ele olha para frente e vê além do caos aquilo que Deus pode fazer em meio ao caos. No verso capítulo 2, no verso 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Ele está vendo, ele está olhando lá para frente, ele está olhando que a glória de Deus viria a encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. O conhecimento de Deus, a glória de Deus. Isaías também fala sobre isso, Isaías também profetiza, há outras profecias falando sobre isso, que a glória do Senhor, o conhecimento do Senhor se encherá e abrangerá, atingirá toda a terra. E assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele poderia ter entrado num canto e ficado depressivo, triste, abandonado a sua fé, mas ele diz: não, eu estou vendo algo, eu estou vendo que a glória do Senhor vai encher toda a terra, o conhecimento desta glória. Então ele tendo essa percepção, ele se anima e diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E através de Jesus, através lá de Atos capítulo 12, quando homens de todas as nações em volta ouvem a palavra de Deus no dia do Pentecostes, se arrependem, se convertem, a palavra do Senhor a partir dali começa a se espalhar, o conhecimento de Deus começa a se espalhar por toda a terra, e chegou aos nossos dias, e a palavra do Senhor e do conhecimento está espalhada por toda a terra, seja por pregação, seja por missionários, seja pela mídia, pela internet. A palavra do Senhor está espalhada sobre toda a terra. Essa visão fez com que Abacuque não colocasse a viola no saco e parasse de cantar e adorar o Senhor, mas fez com que ele buscasse realmente ao Senhor e dissesse: Senhor, eu vou viver pela fé, eu vou viver pela fé, e eu estou esperando dias melhores. Eu estou esperando dias de avivamento. Eu estou esperando dias da tua glória, Senhor, encher nossa vida, e da nossa vida se espalhar por todos os cantos. Você já pensou ser o missionário da glória de Deus? A sua vida testemunhar, porque quem olhar para você vai ver a glória de Deus e o conhecimento de Deus na sua vida. É um conhecimento, você vai ser um conhecimento de Deus abundante. Por onde você for e passar, você vai levar o conhecimento, o cheiro de Cristo, o cheiro da glória de Cristo. O bom cheiro da glória de Cristo estará impregnado na sua vida, porque alguém que se consagra é alguém cheio da presença de Deus, cheio da presença de Jesus. É alguém que não recua em meio às notícias ruins. Ele está pronto a se alegrar no Senhor. Lá no capítulo 3, no verso 17 até o 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento,
Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos ler todos os versos 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Ele estava dizendo assim, irmãos, ele sabia o que estava para acontecer em Jerusalém. Ele era um profeta de Deus, ele sabia, ele tinha conhecimento, ele viu a palavra do Senhor e temeu. Vieram dias, a gente sabe, se você ler o livro de Daniel, você vai perceber o que aconteceu. Os jovens foram levados, havia a destruição dos muros de Jerusalém. Mais tarde o templo foi destruído, mas Abacuque estava dizendo assim: todavia eu vou me alegrar no Senhor. Sei que nós estamos passando momentos difíceis na nossa terra, no país, no mundo inteiro, né? Nós estamos vivendo esse caos. Parece que tudo deu uma pausa. Portanto, nesse momento ainda, vamos nos transportar como se estivéssemos vivendo nos dias de Abacuque. Nesse tempo ainda, nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque o justo vive pela fé e não pelas vistas. O justo vive pela fé, e quem vive pela fé tem os seus olhos no futuro. E tendo os olhos no futuro, ele não está destruído no presente, porque ele tem uma perspectiva maior, como aqui Abacuque orava e dizia: Senhor, aviva a tua obra no meio deste povo. Nós precisamos também ter o mesmo sentimento e dizer: Senhor, aviva a tua obra. É esse momento de caos que a gente precisa pôr o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, aviva a tua obra. É nesse tempo que tem crentes morrendo, crentes sem esperança, crentes morrendo espiritualmente, que eu estou falando. Porque aquele que parte para o Senhor. Mas eu estou dizendo que é crentes morrendo na fé, crentes que pararam de orar, crentes que se tornaram apenas crentes de internet, crentes que não oram em casa. Não estou dizendo que tem que estar na igreja, não, estou dizendo que estão muitos em casa e não oram, e não jejuam, e não se consagram, e não se entregam, estão indiferentes à obra de Deus. Nós precisamos de um avivamento nos nossos dias já. É nesses dias nós precisamos nos despertar e profetizar e pregar a palavra do Senhor e dizer: Senhor, que a tua glória, o conhecimento da tua glória encha toda a terra como as águas cobrem o mar, Senhor. Mas como queremos que ela venha encher a terra, se nem a nossa vida a gente consegue encher, porque a gente está indiferente com tudo. A gente quer entretenimento o tempo todo, a gente está vazio de Deus. Nós precisamos de nos consagrar e nos entregar, de um novo arrependimento que nos leve a um avivamento. Ou nós estaremos para sempre indiferentes, vendo a escassez, vendo o mal prevalecer, vendo pessoas caminhando para o inferno sem Cristo, e estamos indiferentes de tudo. Precisamos realmente de uma conscientização, de que nossas mentes realmente se abram e para discernirmos o que nós estamos vivendo nesses dias, mas também o que Deus pode fazer nos dias seguintes, o que Deus pode fazer no meio do seu povo, o que Deus quer fazer no meio do seu povo. Um povo que o busca, um povo que se santifica, o povo que se consagra, que renuncia a si mesmo, que renuncia os prazeres do pecado para viver uma vida de prazeres celestiais, de prazeres com Deus, se enchendo da alegria de Deus, do Espírito Santo, ao ponto de dizer: Senhor, não há nada que me alegra mais do que estar na tua presença. Há um hino que eu não lembro qual, mas diz: nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. É nesse ponto que a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, não há prazer no mundo que se compare a estar contigo, a estar aos seus pés. Há pessoas que para orar, isso se torna um peso, se torna algo, né, que você evita o máximo.
porque está sempre ocupado com outras coisas, sempre coisas te entretendo, e você foge de ter uma vida de oração. Você não sabe como é prazeroso estar aos pés do Senhor, de ouvir a sua voz, de ver a sua glória enchendo o nosso coração, de todas as vozes se calando diante da voz do Senhor ao seu coração. As vozes, às vezes, a alma conturbada, aflita, né? e cheio de peso, e você se prostra diante do Senhor, e Ele vem e remove todo o lixo e coloca uma nova paz no seu coração. É disso que precisamos, de pessoas que façam do Senhor o seu ideal maior, o seu ideal de vida. Porque a palavra do Senhor diz lá, Eclesiastes, que fora isso, é como você correr atrás do vento. Fora isso, fora você viver para o Senhor e buscar e fazer dele o teu Deus e viver a vida com alegria, fora isso, você está apenas correndo atrás do vento. E quem corre atrás do vento não alcança. Alguém já alcançou? Correr atrás do vento. Ele diz que é tudo vaidade. Ainda que a figueira não floresça, ele está olhando para o futuro e vendo que algumas coisas horríveis iriam acontecer. E ele diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não seja como eu quero, Senhor, mas será como tu queres, e eu vou me alegrar no Senhor. Esse texto que fala sobre fé, a fé aqui bem clara na vida de Abacuque, dizendo que eu vou me alegrar, mesmo que as coisas não contribuam. É um desafio para nós vivermos realmente nesta fé, porque a gente só quer se alegrar se a figueira florescer. A fé vai muito além disso. Esse texto diz o seguinte, no verso 18 e 19, 18 diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Você tem duas opções, ou você é consumido pelas más notícias, ou você se alegra no Senhor e exulta no Deus da salvação, porque o Senhor do universo está com você. Verso 19, ele diz, Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das corças, ou das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Olha que coisa tremenda, ele diz que o Senhor fará seus pés como da corça, como das servas, é a mesma coisa. Algumas coisas aqui aprendemos com isso. A corça só é pega pelo leão, pelo predador, se ela estiver desatenta. O predador, ele é sutil, ele se camufla, ele vem escondido até chegar bem pertinho para dar o bote. Então, se ela estiver desatenta, ela vai ser pega. Há muitas pessoas, há muitos crentes sendo alvos do inimigo porque vivem desatentos, não se importam com a palavra de Deus, são indiferentes a tudo que acontece, não se envolvem com o reino. Essas são alvos realmente fáceis para o predador. Outra coisa, quando a corça se isola, só fica ela, e ela se torna o único alvo. Agora, quando ela está em grupo, sempre tem alguém que vai ajudar ela a correr no momento que vier a presa. Sempre vai ter alguém vigiando. Então tem crente que sempre procura viver sozinho a sua fé. Não, ele precisa estar no meio do povo de Deus, precisa estar junto, precisa estar orando junto, precisa estar dentro do mesmo propósito, porque alguém vai ter um discernimento que você não tem para abençoar a sua vida, você vai ter também para abençoar a vida do seu irmão. E assim, em grupo, podemos caminhar fortes. Mas o texto diz que o Senhor me faz andar sobre as minhas alturas. Isso é maravilhoso, porque o pulo que a corça dá nas alturas
Ou algumas outras versões também, como lá no Salmo 18 também fala sobre isso, Davi falando que faria meus pés ligeiros como mais ligeiros do que a corça. Interessante porque a corça ela precisa sempre estar no lugar onde há charcos de água. Porque quando o predador vem, ela consegue andar sobre as águas saltando. Enquanto o predador vai atrás dela, ele afunda. A corça ela é tão veloz que ela vai saltitando, ela vai andando, saltando sobre as águas, ela vai mergulhando, ela vai correndo e o predador vai afundando. É por isso que a corça precisa andar nos lugares onde há água. Ele precisa mergulhar nas águas de Deus, nas águas do Espírito. Ele precisa mergulhar, porque quando ele mergulha nas águas de Deus, não há predador que possa o alcançar, porque ali ele está seguro. Olha, Jeová é a minha força e fará os meus pés como fará os meus pés andar. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que coisa maravilhosa. Mergulhar nos rios de Deus. Andar nos lugares altos. Andar nos lugares altos é andar acima de toda a média. É estar acima das lutas, das dificuldades. É você entender a sua posição em Cristo. É você entender quando a palavra diz que Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele nos fez para estar acima de principados e potestades. E Ele fez isso à sua igreja. De governar nos lugares celestiais. É para a gente viver acima dos problemas, acima das lutas. É a gente estar num nível de estar governando com Cristo e não sendo aquele crente que só vive oprimido, reclamando, murmurando, chorando nos cantos. Está sempre, só come galinha da Angola. Não é? Você vai falar com ele e fala, estou fraco. Não é assim que a galinha da Angola faz? Parece que come galinha da Angola todo domingo. Sai dali e vai na... Nós fomos chamados para andar nos lugares altos, irmãos. Acima. E como isso acontece? Como que isso acontece? Quando vivemos pela fé. Viver pela fé. Preste atenção nisso, irmãos. Viver pela fé é você não deixar que o mundo dite as regras para a sua vida. Por isso que ele diz que o Senhor Jeová, o Senhor Deus é a minha força. Não deixar que as coisas ao redor ditem as regras. Para você estar alegre ou você estar feliz, não. Você está com o Senhor. Por isso que ele está dizendo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha, a figueira pode florescer ou não. Isso não vai ditar se eu vou estar alegre no Senhor ou não. Mas é o Senhor na minha vida. É o Senhor. Se Ele não faz diferença na minha vida, eu não sei porque eu estou o servindo. Ainda que a figueira não floresça, não vai ser isso que vai ditar se eu estarei alegre com Deus da minha salvação ou não. Mas é a minha fé. O justo verá pela fé. Possamos realmente caminhar em fé. Não deixar que o mundo ou as acusações do diabo sejam a verdade. Porque a verdade para a nossa vida é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos amados. Queremos agradecer, né, a presença dos irmãos que estão nos visitando. Deus abençoe. A Claudinha também está nos visitando. Deus abençoe, Claudinha. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por este dia. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que haja um despertamento nos nossos dias. Que não possamos ficar parados, Senhor, diante do resultado da figueira. Mas possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. E assim, Deus, como Abacuque disse, Senhor, nós queremos também dizer, Pai, que nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico.
Mas, Senhor, mediante a tudo que estamos vivendo e as coisas que virão, pedimos ao Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Ó Deus, aviva a tua obra em nossos corações. Cura, Senhor, de toda indiferença, de toda frieza. Não há mais tempo para isso, Senhor. Há tempo, Senhor, de urgência. Ó Deus, desperta, Senhor, o teu povo. Ó Deus, leva-nos a um quebrantamento, a uma consagração, a uma entrega genuína a Ti. Ó Deus, aviva a Tua obra nos nossos corações. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome precioso e santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Um bom domingo para todos. E à noite estaremos, aqueles que quiserem vir assistir, nós estaremos fazendo a nossa live também, para aqueles irmãos que ainda estão em suas casas. Nós estaremos aqui ainda cultuando ao Senhor. Quem desejar vir, pode vir.